Vamos louvar a Deus pela vida de Paulinho de Jesus. No meio artístico era conhecido como Paulette. É coisa brava, negócio de Paulette, né, irmão? A paz do Senhor. Ó, pra mim tá bom, mas pra Jesus pode ser melhor. A paz do Senhor. Você que tá aqui é porque tá feliz com o Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui com o missionário Ezequiel Pires. Ele sabe que a importância que ele tem no nosso ministério. Sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Bom Retiro, São José dos Campos, e faz um tempo que a gente sempre sonhou de estar junto. Eu, pastor, a missionária, e hoje é muito bom. Quero deixar o meu carinho a toda essa galera e que Deus continue abençoando tremendamente mais esse ministério. Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer é agradecer a Deus por tudo. Por tudo, tudo. Eu aprendi que em tudo eu tenho que dar graça. Mas se você está aqui, você precisa de uma vitória, ok? Amém? Então diga para o teu irmão, quer vitória? Fala para ele, então não desista. Não desista. Não desista. Dá um dó para mim. Diz assim, ó. Teclado. A palavra do Senhor, em Lucas 1,37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vamos ler juntos? Porque... Levanta a sua mão direita assim, ó. Agora pega o seu dedo de profeta e põe no nariz do teu irmão do lado. E diz para ele, guarda este versículo na tábua do teu coração. E quando vier a luta, quando vier a tempestade, não murmure, nem reclame. Mas lembre-se, para Deus, nada é impossível. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Você pode louvar a Deus comigo? Então, diga pro teu irmão, ele é grande, viu? Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta e o céu estrelado a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia,
Amados, eu não sei como você veio para esta vigília, mas eu tenho certeza de uma coisa: você não vai sair daqui, não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque o grandioso és tu. Chegou primeiro do que eu e você aqui, e nesta noite ele resolveu fazer o impossível por mim e por você. Se você nunca viu um milagre, olha bem para mim. Porque você está olhando para um ex-travesti, transformado pelo poder de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Agora, o que eu mais gosto, missionário, é que quando a gente fala ex-travesti, são os olhares. Que o povo olha e fala: mas esse negão foi travesti, foi traveco? Tem uns irmãos que ainda falam: não parece. Glória a Deus, né? Já imaginou se o missionário falasse: vamos receber o ex-travesti, pastor Paulinho, e entrasse aqui: a paz do Senhor. Parece que esse negão foi traveco? Sabe por que não parece? Porque o Deus que nós servimos, ele não é costureiro. O Deus que nós servimos, ele não faz remendo. O Deus que nós servimos, quando ele pega, ele transforma. E ele faz tudo novo, porque ele é o Deus do impossível. E o que eu mais vejo é que em todos os lugares que nós temos passado por esse mundo de meu Deus, quando se fala de testemunho de ex-travesti, a primeira coisa que eu vejo são as carinhas das irmãs e dos irmãos dizendo: coitadinho. É tão engraçado, às vezes eu fico pensando: o que será que Deus pensa a nosso respeito? Primeiro, porque eu já ouvi gente dizer assim: tadinho, né? Também ex-travesti. No mínimo deve ser filho de católico ou de espírita. E eu acho engraçado que essa crentalhada acha que coisa ruim só cai na casa de católico e de espírita. Tem uns que ainda falam assim: porque eu que sou filho de Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei quem botou na sua cabeça que ser cristão é ser melhor que os outros. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, não amou os crentes. Deus amou o mundo, a prostituta, o homossexual, o sapatão, o ladrão, o traficante. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não depende de placa de igreja. Eu não sou filho de católico, e não vai aí nenhum desmerecimento aos católicos. Aliás, se tiver algum católico, algum espírita, dá um sinal com a sua mão que eu tenho um recado de Deus para você. Se tiver algum católico, alguém não cristão que veio aqui por curiosidade, eu quero dizer para você: Jesus te ama e nós também amamos você. Eu conheço uns católicos maravilhosos. Eu jogo bola com uma galera católica, missionário, show de bola. Você olha para os caras: bom pai, bom amigo, bom patrão, bom esposo. Eu olho para ele e falo: meu, você só falta aceitar Jesus. Ele: vai orando, pastor. Eu digo: eu vou orar. Tu vai entrar comigo dando glória a Deus. Aí eu jogo bola com os pais de santo lá, uns lá do candomblé. A irmã da minha igreja: está amarrado. Não, amarra o seu, deixa o meu solto. A irmã da minha igreja falou: ei, pastor, o senhor nunca viu na Bíblia que luz e trevas não combinam? Eu falei: é por isso que eu não ando com a senhora. Sabe por quê, meu amado? Jogo bola com os macumbeiros, show de bola. Bom amigo, bom pai, bom marido, bom patrão. Só que ele tomou uma decisão um dia. E senta o candomblé da Umbanda. Aí eu falo para ele: rapaz, você só falta aceitar Jesus. Ele: vai orando, pastor. Eu digo: estou orando, meu velho. Compensação, pastor Luciano, eu conheço uma crentalhada. Compra e não paga. Pega DVD emprestado e não devolve. Tem irmãozinho fazendo biblioteca com o livro dos outros. E ainda fala assim: eu vou morar na glória. Cutuca teu irmão aí e fala: quem precisava ouvir não veio, né?
Eu não sou filho de católico e não sou filho de espírita. Sou filho de um pastor da Assembleia de Deus, que já partiu para o Senhor há 25 anos. Filho de pastor homossexual? É. Como é que pode isso? A Bíblia fala tudo isso. A Bíblia diz que o ladrão veio, se não para roubar, matar e destruir. Sabe quem? Quem está aqui dentro. Porque quem está lá fora já está na mão do inimigo. E é por isso que Deus tem levantado a mim e a você. Talvez o inimigo não possa tocar na tua vida, mas ele tem lutado contra a sua família. E Deus tem te levantado para ser coluna, para orar por esta família, para você o tempo inteiro profetizar que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Pastor, mas é difícil. Lógico que é difícil. E eu quero falar algo a vocês, amados. Homossexualidade, eu estava antes de vir para cá, eu estava em Jundiaí, com o meu pai Fernando, que é meu pai adotivo, a minha mãe adotiva, tanto são os pastores, amigos, pastor Sérgio Zaboto, e nós estávamos em Jundiaí, e aí o pastor Sérgio me ligou e disse, pastor Paulinho, liga na televisão, porque tem uma psicóloga que está sendo processada, porque ela está ministrando cura para homossexuais. Eu vou dizer uma coisa para você. O diabo está furioso. E a mulher está sendo perseguida por todo mundo. Mas o que mais me alegrou é que isso começa a levantar uma grande polêmica. Mas eu quero deixar um aviso bem claro para a igreja. Eu não vim aqui fazer apologia ao homossexualismo, mas eu vim aqui dar um alerta para a igreja. Porque tem crente que está brincando. Homossexualismo, irmão, não é opção. Para com essa história, tadinho, ele optou por isso. Homossexualidade não é opção, e eu vou provar para você. Porque eu também nunca vi ninguém acordar de manhã e optar para ser mendigo. Eu nunca vi alguém escolher ser pudim de pinga. Eu nunca vi alguém escolher para ser homossexual, para ser prostituta. Se eu pudesse optar, querido, eu já teria optado com a fortuna do Bill Gates e cristão. Olha que maravilha. Tu já imaginou? Rico no bolso e rico no céu, porque o meu Deus é o dono de tudo. Homossexualidade também não é doença. Tem um monte de gente falando, tadinho. Por isso que eu falei, a coitada da psicóloga, a intenção até boa, mas não é doença. Ninguém pode ministrar cura sobre homossexualidade. Sabe por quê? Porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, já baniu essa cláusula em 1974. Dizendo, não podemos tratar o homossexualismo como doença, porque não é. E homossexualismo também não é terceiro sexo. Porque agora você liga a televisão, misericórdia, e a gente tem que orar antes. Tá aquela bicharada na televisão. Aí você liga a televisão, tem um assim, eu sou uma transexual. Eu nasci num corpo errado. E sabe o que mais me assusta, pastor Cruvinel? O que mais me assusta é que tem crente dizendo isso. É verdade, nasceu num corpo errado. Irmão, se você acha que alguém nasceu num corpo errado, você está dizendo que Deus não é perfeito. A obra de Deus é perfeita. A Bíblia diz que Deus fez o homem e fez a mulher, e os fez macho e fêmea. Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo. Que história é essa? Ah, mas eu nasci assim, eu cresci. Mentira. Ninguém nasce homossexual. Que história, até quando nós cristãos vamos começar a concordar com isso? Tem gente alimentando o estadinho. Eu vou orar para ver se um dia, porque ele nasceu assim. Irmão, as mamães aí, dá um sinal, mamãe. Quando vocês ficaram grávidas, vocês tiveram que ir no médico fazer um pré-natal. Legal. No pré-natal eles pedem um exame. Qual é o exame? Ultra, que é aquele negócio gelado, né? Aí passa na barriga da mãe, aí a médica fala pra mãe, olha lá, olha lá. E a mãe fica que nem boba, olhando naquela televisãozinha e fala, eu não tô enxergando nada. Aí a médica fala, não, mamãe, é uma menininha. Aí a mãe chora. Ai, vai nascer, a Raquel vai nascer. E quando é crente é Rebeca, né? Vai nascer a Rebeca.
E aí quando fala, não, ô pai, a sua esposa está esperando o menininho. Ah, ele começa a chorar. Nasceu meu Isaac. Aí vão para casa feliz. Aí a barriga vai crescendo e no 9º mês ela vai para o hospital, porque tem que nascer. Chega no hospital, está lá na sala de parto. Os médicos fazem todo aquele negócio, dão anestesia e nasce a criança. Seja cesárea ou parto normal, quando o médico tira a criança, ainda suja, ele leva essa criança até o rosto da mãe. E ele diz assim, mãe, nasceu uma linda, nasceu um lindo. Eu nunca vi um médico falar, nasceu uma linda bichinha. Nós precisamos entender isso. Se nascesse homossexual, o médico diria, missionário Ezequiel, vai nascer uma bichinha, começa a preparar o quarto. Que isso? A obra de Deus é perfeita. Homossexualismo não tem outra coisa a não ser demônio. Agora, irmão, não vai sair pondo a mão na cabeça da bicharada por aí, porque a homossexualidade não é um demônio que se manifesta. Não pensa que vai cair, vai ficar, eu sou pombacheira. Porque o homossexualismo não se manifesta. Ele é manifesto 24 horas por dia na vida da pessoa. E só sai quando ela quiser. Não adianta, irmão. Se não quiser, Deus não pode fazer nada e Ele respeita o seu livre-arbítrio. Agora, para que esses homossexuais, para que essas lésbicas, para que todo tipo de aberração venha tomar essa decisão, eu e você, crentão, precisamos rever os nossos conceitos. A Bíblia diz, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu. Pergunta para o teu irmão, como é que você está em relação ao próximo? Amar a Deus é tão fácil. Deus não puxa o meu tapete. Deus não fala mal de mim. Deus não me xinga. Agora, e amar ao teu próximo? Sabe de uma coisa, queridos? Preste bem atenção. Eu não estou preocupado com o crescimento da parada gay. Eu não estou preocupado com o número de homossexuais aí fora. Mas o que mais está me preocupando é o crescimento de homossexuais e lésbicas dentro da igreja. E nós precisamos tomar uma posição enquanto isso. Lembre-se de uma coisa, nós estamos confundindo muitas coisas. Alguém chega na igreja, e geralmente, eu vivi 37 anos no homossexualismo, eu não estou contando uma história, eu estou falando aquilo que eu vivi. E são pessoas extremamente sensíveis, são pessoas extremamente talentosas, mas nós precisamos aprender a separar isso. Todo mundo que chega na igreja, era homossexual, bota um terno nele. Como se terno fosse sinal de masculinidade. A moça era lésbica, não, vai ter que botar saia comprida. O rapaz, ele era homossexual, mas ele canta, já envolve ele no louvor, pastor. Aí ele entra aqui e canta, então minha alma canta-te, sem a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, crentão. Para entrar no céu, você não precisa ter talento. Precisa ter um caráter transformado. Você acha que Deus precisa do meu louvor? Você acha que Deus precisa do louvor do Maurício Paz? Você acha que Deus precisa da nossa música? Música celestial Ele tem lá, querido. Ele nos dá a oportunidade para não ter um bando de ocioso na igreja. Ele fala para não ficar um bando de neguinho parado, eu vou deixar você cantar. Mas eu quero deixar claro, eu não preciso de ti. Amados, nós precisamos mudar os nossos conceitos. Mas o irmão é tão talentoso, eu acredito que tem milhões de gente talentosa. Mas a Bíblia diz que árvore a gente conhece pelos frutos. Quando você vê uma árvore frutífera,
aí sim começa a usar. Talvez você possa demorar 10, 15 anos, mas Deus vai te usar. Preste atenção numa coisa. A homossexualidade, ela não é opção. Você acha que eu escolhi ser homossexual? Ninguém escolhe por isso. Então preste atenção, mamãe e papai. A homossexualidade entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade. Quando um homem de 33 anos começou a me usar sexualmente. E pasmem, este homem comia na mesma mesa em que o meu pai comia. E o que mais me espanta é o seguinte: isso está crescendo dentro da igreja. Homossexualidade, ela só pode vir através de duas coisas: ou da pedofilia, ou da palavra profética de um pai e de uma mãe que fala assim: ai, nasceu uma menininha, mas eu queria tanto menino. Aí bota a camisa do Corinthians, está criando um sapatão. Tem gente que sonha tanto com uma menina que quando vê um menino quer mudar. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Se Deus te deu um filho homem, agradeça por este filho. Se Deus te deu uma filha mulher, agradeça por esse filho. Mas não tenta inverter aquilo que Deus não autorizou. Amados, meu pai era pastor da Assembleia de Deus. Eu sou da cidade de Osasco. E nós éramos muito pobres. E morávamos num cortiço naquela época. E ali tinha várias casas. E a penúltima casa era nossa. E a última casa era de um marceneiro. E aí eu vou provar para você que ninguém nasce homossexual. Mas pode virá-lo. Podem mudar o caminho dele. Uma das coisas que nós precisamos entender: este homem ficou amigo do meu pai todos os dias e dava bom dia, boa noite. Depois de um tempo que nós estávamos morando lá, um dia esse homem parou na porta da minha casa e disse: seu Expedito, eu tive um tempo na minha marcenaria e aí eu fiz um carrinho para o Paulinho. Aí ele pegou o carrinho, deu para o meu pai. Meu pai veio feliz e entregou aquele carrinho para mim, dizendo: olha, foi o vizinho que deu. Eu brincava com aquele carrinho porque era bonito. Passado mais um tempo, ele fez um outro carrinho, deu para o meu pai trouxe. Passou mais um tempo, ele fez um outro carrinho e deu para o meu pai trouxe. Até que um dia ele parou na porta da minha casa e disse: seu Expedito, eu fiz um caminhãozinho para o Paulinho, que é a réplica do caminhão que o senhor tem. Ficou lindo. Quando ele virou para trás e falou: seu Expedito, eu esqueci o carrinho lá em casa. Posso levar o Paulinho lá em casa para pegar o carrinho? O que é que você acha que meu pai disse? Pode. E o que é que você acha que você diria? Pode. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a confiar em todo mundo. Nós confiamos em todo mundo. E até porque você acha? Como é que você vai pensar mal de alguém que dá um carrinho para o seu filho? Como é que você vai pensar mal de alguém que dá uma boneca para sua filha? Você nunca vai imaginar isso. Mas eu quero te trazer um recado nesta noite, meu amado. Confiar somente em Deus. Confiar somente nele. Eu fico olhando hoje nas igrejas, há um modernismo invadindo a igreja. Eu ouvi esses dias um pastor dizer para mim: pastor, eu agora mudei meu ministério. Meu ministério agora é de jovens. Eu vou fazer uma rave dentro da igreja e a galera vai ter para onde ir. Eu falei: para. A Bíblia diz que é a igreja que tem que impactar o mundo. Não é o mundo que tem que impactar a igreja. Aqui não é lugar de rave, aqui é lugar de adoradores. Aqui é lugar de se adorar ao Senhor. Amados, você pergunta para a irmã hoje na igreja: onde é que está sua filha? A minha filha foi dormir na casa da amiguinha. E o seu filho, varão? Meu filho foi dormir na casa do amiguinho. Deixa eu falar uma coisinha para você. Queira saber quem são os amiguinhos do teu filho. Queira saber quem são as amiguinhas da tua filha. Porque o filho que você tem no braço não é seu, é herança de Deus. E um dia você vai ter que prestar contas a Deus. Uma irmã na minha igreja disse: pastor, mas o meu filho está viajando com o meu irmão da igreja. Presta atenção. O diabo também usa crente. Eu fui num encontro missionário com 90 pastores.
E aí começaram a orar, e aí o pastor, vamos orar contra a pedofilia. Eu falei, esse homem está doido. 90 pastores vão orar contra a pedofilia. Ó, irmão, Deus está falando no meu coração, que aqui tem. Aí eu ainda olhei para o pastor Sérgio, ah, meu Deus do céu. 12 pastores levantaram a mão. Cuide da herança. Eu sei que eu estou diante de pais maravilhosos e de mães maravilhosas. Mas não adianta ser a melhor mãe e o melhor pai. Seja também a melhor amiga da sua filha. Seja o melhor amigo do seu filho. Porque quando a gente tem, além de um pai, um grande amigo, tudo que me falarem lá fora eu vou contar para o meu pai. Mas quando você não vê no seu pai o grande amigo, você tem que arrumar um amigo lá fora. Naquele exato momento, meu pai disse, pode levar o Paulinho. O homem me pegou pela mão e me levou até a casa dele. Quando chegou na casa dele, ele abriu a porta, nós entramos, eram 2 cômodos, aí nós fomos para o quarto, ele escorou a porta da cozinha. E eu queria ver o carrinho, porque criança, você sabe como é. E aí eu fui para o quarto e ele falava, e eu procurava o carrinho, não via, até que ele me sentou no colo dele. Quando eu sentei no colo dele, ele enfiou a mão por debaixo da cama e puxou o caminhãozinho lindo. E ele me deu o caminhãozinho. Enquanto eu brincava com o caminhão, ele brincava comigo. E quando terminou a brincadeira, ele disse, esse é o nosso segredo. Não conte para o seu pai, porque senão você pode apanhar. Não conte para sua mãe. E eu não contei. E esse homem foi me usando dos 3 anos e meio até os 10 anos de idade, quase que todos os dias. Aos 10 anos de idade, aquele demônio chamado homossexualismo já estava na minha vida. E quando eu terminei o primário e fui para a primeira série do ginásio, eu coloquei algo no meu coração. Aquele homem não ia mais tocar na minha vida, mas eu agora queria ter experiência com outros homens. E quando eu cheguei na escola, primeiro dia de aula, aquela bagunça, um rapaz começou a olhar para mim. E durante aqueles primeiros 20 dias de aula, ele me olhou, observou. E quando ele teve a certeza de que eu estava envolvido no homossexualismo, um dia ele parou na minha frente e disse, eu preciso te falar algo. Eu parei para ouvir. Ele disse, se você começar a tomar hormônio agora, você vai ficar uma mocinha. Você vai desenvolver os teus seios. Você não vai ter barba. O seu corpo vai ficar roliço. E quando você tiver 14 anos, ninguém vai dizer que você é homem. Na hora eu disse, não! Meu pai é pastor, tá doido? Ele saiu rindo. Mas no outro dia ele parou na minha frente e disse, se você tomar hormônio, vai ficar uma mocinha. Eu conheci um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse moço dos 11 anos até os 12 anos e meio, todos os dias ele falava desse maldito hormônio. Aos 12 anos e meio, um dia ele parou na minha frente e falou assim, ó, eu vou te falar algo. Eu não quero mais falar do remédio para você. Na hora eu falei, que legal. Ele abriu a bolsa e disse, eu trouxe o remédio para você. Quando eu me converti, eu conheci um versículo que diz assim, resistir ao diabo. É lindo esse versículo, para quem conhece a palavra de Deus. Eu era simplesmente um filho de crente, que não gostava de crente. E filho de crente que odeia crente, é cretino. E durante muito tempo foi o que eu fui. Porque tudo que Deus abençoava o meu pai, descia sobre a minha vida. Tudo o que Deus fez para o meu pai, descia sobre a minha vida. Você está achando que eu estou aqui porque eu sou bom? Você está achando que eu estou aqui porque eu sou amigo do missionário Ezequiel? Você está achando que eu estou aqui porque eu canto ou porque eu prego? Não, querido. Sabe por que eu estou aqui? Porque teve um pai e uma mãe que investiram. Eu estou aqui desfrutando daquilo que eles plantaram. Eu estou aqui, sabe, sendo usado porque eles acreditaram que Deus podia mudar a história. Eu peguei aquele comprimido e o rapaz falou, você tem que tomar um por dia. Aí eu tomava. Quando eu chegava na escola, ele falou, você tomou um comprimido? Eu tomei, ele ria. E eu ria da cara dele, porque você acha que um comprimidinho vai mudar a vida de um homem? Pior que tem uma crentalhada assim também. Eu vou tomar só um pouquinho, mas na hora que eu quiser eu paro.
Tem uns que saem da vigília, eu já fui na vigília. Aí quando a gente dobra o carro na esquina, os irmãos estão vendo. Queridão, a Bíblia diz resistir ao diabo e não desafiar o diabo. Enquanto você resistir, Deus será contigo. Mas se você quiser desafiar, Deus vai falar, te vira, velho. É você e ele. Nós precisamos entender isso. Com 25 dias que eu estava tomando aquele remédio, eu acordei um dia de madrugada com meu peito inchado e doendo. Eu achei que eu ia morrer porque era uma dor aqui no coração. E quando eu pus a mão, eu vi que tinha 2 bolas, uma de cada lado. E eu comecei a gemer de dor, 4 e pouco da manhã, 5 horas. Mas eu não podia acordar meu pai. Porque se eu acordasse meu pai, ele ia me levar no médico. E se ele me leva no médico, ia saber o que estava acontecendo. Aguentei aquela dor. 6 e pouco da manhã eu fui tomar banho. A água do chuveiro doía quando batia no meu peito. E eu fui embora para a escola só pensando numa coisa. Eu quero encontrar aquele rapaz. Porque eu vou morrer. Quando eu vi, eu voei em cima dele e falei, o que você fez comigo? O que você deu para mim? Olha aí, eu vou morrer, meu peito está doendo. Ele falou, calma, calma. Formou 2 pedras. Eu falei, agora meu peito está doendo. Ele falou, não liga não. Mais 2 dias essa pedra estoura. Eu digo, e aí? Ele falou, daí seu peito vai começar a crescer. Eu falei, mas o meu pai vai ver. Ele falou, não liga não. Abriu a mochila, tirou uma atadura, uma faixa. Enfaixa o peito. Aí um outro recadinho para os crentes. Tem crente que vem para a vigília. Aí faz umas coisas erradas, toma uns goró, fuma não sei o quê. Depois bota uma bala house. Pode pior, missionário, pode pior. Deixa eu falar uma coisa para você, velho. Eu não vejo. Missionário não vê. Mas nada fica oculto aos olhos de Deus, hein? Nada fica oculto aos olhos de Deus. Tem crente que vai na vigília e depois fala para a mãe, a vigília foi uma bênção. Nem na vigília estava. Às 5h30 da manhã, quando chega, a mãe fala, e aí, filho? Tudo bem, eu estou com sono. Achando que escondeu da mãe. Vou falar uma coisa para você, meu velho. Quando a gente coloca o pé no portão da nossa casa, a nossa mãe sabe se a gente está bem ou não. Ela carregou a gente. Ela sabe tudo o que se passa com você. Quando ele falou aquilo, eu fiquei desesperado. Mas, querido, 2 dias depois, aquela pedra parou de doer, porque ela estourou e meu peito começou a crescer. Meu pai começou a ficar desesperado, porque meu pai... Se hoje, em 2009, a igreja não sabe lidar com o homossexualismo, imagina em 1974, o meu pai, pastor da Assembleia de Deus, da Furiosa, aquelas que não podiam nada. Imagina meu pai pregando e o filho traveco. Aos 14 anos, eu ganhei o meu primeiro presente de Satanás. Fui expulso da escola. 1974, primeiro dia de aula. A professora começou a fazer a chamada. E eu já não era mais o Paulinho que meu pai tinha registrado. Eu agora já tinha peito, eu agora cabelo comprido, eu agora já andava mais rebolando. A professora começou a fazer a chamada, e naquela época tinha que levantar e falar presente. Aí ela gritou meu nome, Paulo Sérgio Urias. Eu levantei. Presente, professora. Ela falou, cala a boca, menina. Eu não estou falando com você. Outro gritou, não é menina não, é bicha. Você já imaginou o que é que virou a sala de aula? Todo mundo começou a xingar. A professora perdeu o controle da sala de aula. Eu lembro que ela disse, alguém chama a diretora. Foram chamar a dona Odete. Quando a dona Odete chegou na sala de aula, estava aquela bagunça, ela abriu a porta e falou, o que é que está acontecendo aqui? Todo mundo parou, e a professora chorando, ela achou que tivessem agredido a professora. Ela disse, o que é que foi? A professora disse, dona Odete, a senhora precisa me ajudar. Não sei como lidar com essa pessoa. Eu não posso mandar fazer educação física com os homens, porque não é homem. E não posso mandar fazer educação física com as mulheres, porque não é mulher. A diretora olhou para a minha cara. Amiga do meu pai consertava os carros dela. Ela disse, Paulinho, pega o teu material e me acompanha. Peguei meu material, fui saindo. Quando ela abriu a porta, que nós saímos do corredor da escola,
Todas as classes estavam de porta aberta gritando: beija, beija, beija. Ela foi balançando a cabeça e eu fui atrás. Quando chegou na diretoria, ela disse: entra, senta aqui. Quando eu sentei, ela disse: Paulinho, tudo que eu podia fazer por você, eu fiz. Mas agora não tem mais. Os pais querem tirar os filhos da escola. E as mães não querem deixar os seus filhos estudarem na tua classe. Eu não posso te ter mais aqui. Paulinho, eu estou te convidando a se retirar da escola. Quando ela falou aquilo, caiu uma ficha. Aí eu descobri uma coisa, que a nossa vida, ela é decidida por nossas escolhas. Eu não tinha escolhido ser homossexual, mas fui eu que decidi tomar aquele comprimido. Eu peguei meu material, ela abriu a porta e eu fui saindo. Quando eu fui saindo, eu fiquei pensando numa coisa. Se a escola que eu estudo me expulsaram, você acha que meu pai, pastor da Assembleia de Deus, vai me aceitar em casa? Eu vou acabar na rua, que nem esses travestis. O que eu fiz da minha vida? Fui indo para minha casa, pensando em tudo. Agora eu vou ter que ir embora de casa. Não tenho lugar para morar. Quando eu cheguei no... Quando eu cheguei no portão da minha casa, meu coração disparou, porque agora eu ia ter que falar para o meu pai e para minha mãe o que é que estava acontecendo. Quando eu fui passando pelo quintal, na janela da cozinha, eu vi a minha velha e boa Dona Maria, minha mãe. Eu vou dizer uma coisa para você. Depois de Jesus, a pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe. Quando eu cheguei na porta da cozinha, ela disse: o que você está fazendo aqui, menino? Você tinha que estar na escola. Eu disse: mãe, não tem mais escola. Ela disse: como não tem? Eu comecei a falar para ela, por que eu fui expulso? Ela começou a chorar. Mas ela não disse uma palavra. Ela não fez como muitas mães que eu conheço, que chamam o filho de sem vergonha, chamam o filho de safado, de pilantra. Eu não sei nem por que eu tive você. A minha mãe não, ela só descia lágrima. Aí eu disse a ela: mãe, onde é que está o meu pai? Eu disse: teu pai está no quarto lendo a Bíblia. Eu passei no meu quarto e peguei umas mudas de roupa, porque eu tinha certeza que eu não ia apanhar, mas eu sabia que meu pai não ia me deixar em casa. Peguei aquela mochila, umas peças de roupa, não sabia o que ia ser da minha vida depois que eu despedisse dele. Quando eu cheguei na porta do quarto, a porta do quarto do meu pai estava fechada. E eu bati na porta. E eu escutei quando ele disse: entra, está aberta. Quando eu abri a porta, estava meu pai sentado, lendo a Bíblia. E eu disse: pai, eu preciso falar com o senhor. Ele não parou de ler a Bíblia e dizia: fala. Mas eu queria que ele olhasse para mim. Eu queria que ele olhasse, porque o que eu tinha para falar era muito sério. Eu disse: pai, preciso falar com o senhor. Ele só dizia fala, mas não levantava a cabeça. Aí eu me enchi de coragem. Disse: pai, eu quero lhe pedir perdão. Ele parou de ler a Bíblia, levantou a cabeça, olhou para mim como quem diz: perdão do quê?
Você saiu às 7 da manhã para ir para a escola, quer me pedir perdão. Eu olhei para ele e disse, pai, eu quero lhe pedir perdão, porque eu não sou o filho que o Senhor pediu a Deus. Eu quero lhe pedir perdão, porque eu sou homossexual. Eu gosto de homem. E é por isso que eu quero que o Senhor me perdoe. Porque eu vou embora de casa para os irmãos da igreja não falar que o pastor tem um filho bicha. Eu vou embora de casa, pai, para os teus amigos não ficarem rindo do Senhor. É por isso que eu quero que o Senhor me perdoe. Quando eu virei as costas, eu escutei quando meu pai disse, filho. Eu parei e olhei para ele. Quando eu olhei para ele, disse, vem cá. Naquele exato momento eu tremi. Falei, meu pai vai me bater. Eu fui até perto dele. Quando eu cheguei perto, ele disse, me dá a sua mão. Quando eu dei a mão, ele puxou a minha mão e deu um beijo. E falou, olha para cima. Eu olhei para cima, eu não vi nada. Mas eu ouvi quando ele disse, Jesus te ama. E eu também te amo. E tudo que você tiver que passar, você vai passar debaixo do mesmo teto que eu. Porque você é a herança que Deus me deu. Que homem é esse? Que eu falo que sou homossexual, que gosto de homem. E ele diz, Jesus te ama. E eu também te amo. Nessa hora, é que eu fico pensando, pastor, o que será que Deus pensa a nosso respeito? Sabe por quê? Nós falamos tanto de amor. Nós falamos tanto de amor. Mas, amado, amor não pode ser resumido em palavras. Ele tem que vir acompanhado de atitudes. Falar que ama é fácil, provar é que eu quero ver. Eu fico imaginando o que Deus pensa a nosso respeito. Porque eu fico olhando. Nós falamos todos os dias, Jesus te ama e eu também te amo. A boca está muito perto, mas o coração está longe. A Bíblia diz que você pode ter tudo, irmão. Mas se você não tiver amor, você não tem nada. Eu fico imaginando. Você quer ver uma coisa? Você que tem pai vivo, dá um sinal com a sua mão. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas não responde para mim não. Aí você vai saber o que é que Deus pensa a seu respeito. Há quanto tempo você não olha nos olhos do teu pai e não diz para ele, pai, Jesus te ama e eu também te amo. Você que tem mãe viva, dá um sinal aí. Há quanto tempo você não olha nos olhos da tua mãe e não diz para ela, mãe, Jesus te ama e eu também te amo. Teve um jovem na minha igreja que eu falei, rapaz, quanto tempo você não fala para o seu pai? Ele sabe o que ele falou para mim? Meu pai é um mala. Como é que eu vou falar para o meu pai? Meu pai é chato. Aí eu olhei no pé dele, ele estava com um tênis Nike. Eu falei, cara, isso é um piratão. Ele falou, não, é original, 500 conto. Eu falei, quem te deu esse tênis? Ele falou, meu pai. Eu disse a ele, você não tem coragem de dizer para esse mala que te dá um tênis de 500 reais que você o ama? Tem menina que fala legal, é a mãe da minha amiga. A mãe da minha amiga que é gente fina. Minha mãe é muito chata. Pois é, minha linda. Mas quando você teve a sua primeira menstruação que doeu a barriga, quem ficou que nem uma besta a noite inteira dando chazinho, foi a sua mãe. Por que você não chamou a mãe da sua amiga? Está no momento de nós começarmos a nos conscientizar. Tem jovem falando para mim, eu chego nas igrejas, eu vejo aquele monte de jovem cantando, entra na minha casa, entra na e chora.
Aí fala para mim, pastor Paulinho, eu sou adorador. Eu sou adorador da nova geração. Queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que a Bíblia diz? Filho, honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem. Como é que você quer adorar a Deus se você não honra seu pai e tua mãe? Se você não honra o teu pai e a tua mãe que você vê, como é que você vai honrar a Deus que você não vê? Agora, se bem também que tem os pais mala, né? Eu conheço aqueles pais mala também, que se convertem e falam, agora você vai para a igreja, porque agora é o seguinte, eu me converti, você também vai ter que virar crente. Aí, paizão, crente não vira, crente nasce. Você que é pai, quem é pai aí? Já que você fala tanto de amor, paizão, há quanto tempo você não olha nos olhos do teu filho e não diz para ele, Jesus te ama, e eu também te amo. Você que é mãe, há quanto tempo, mãe, você não olha nos olhos do teu filho e não diz, Jesus te ama e eu também te amo? Você quer ver uma coisa, missionário? Os maridão, cadê maridão aí? Os machão, os maridão. Levanta a mão, meu velho, não tem só você de casado aqui não. Jesus pode voltar hoje. Há quanto tempo você não olha nos olhos da tua esposa, mesmo que ela não seja mais aquela Gisele Bündchen? Mas você também não tá um Brad Pitt, não. Careca, gordo. Também tá com essa bola toda. Mas há quanto tempo você não diz para ela, Jesus te ama e eu também te amo? Agora me diz uma coisa, você que é esposa. Levanta a mão, mulherada. Há quanto tempo você não diz para o seu marido, ah, pastor, nem dá tempo. Quando eu chego na sala, ele está roncando. Não liga não, irmã. Acorda ele, mas ele vai ficar bravo, não tem problema. Acorda ele e fala, o que você quer? Não, vim só dizer, Jesus te ama e eu também te amo. A irmã na minha igreja ficou brava. O senhor fala isso, que o senhor não sabe a luta que eu passo lá em casa. Falei, porque o meu filho está na maconha. É uma luta. Eu falei, irmã, a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Amém? Pois é, o meu pai também tinha um. A Paulette. Agora pensa numa coisa. Meu pai pastor da Assembleia de Deus da Furiosa. Não, sabe qual que é a Furiosa? É aquela do Coque, já viu, né? As irmãs do Coquinho, quem conhece? Não, a Furiosa é brava, irmão. Você imagina, todos os dias, o meu pai eu não aguentava, porque, irmão, eu acordava de manhã, eu acordava com a testa toda oleosa, eu falava, meu Deus, eu estou suando todos os dias. Aí não era suor, não. Um dia eu acordei, era o seu expedito. Eu dormia, meu pai ia no quarto com azeite, dizia, Jesus, eu sei que o senhor vai libertar ele. Irmão, eu acordava besuntado de óleo. Eu acordava todo dia, olha o que é isso? Quando eu percebi, pastor Cruvinel, quando eu percebi, eu falei, não, Deus, o senhor está de brincadeira, porque, irmão, travesti, quando você está no meio do pecado, tudo que você não quer ver é crente. Eu dizia, Deus, tira meu pai da igreja, porque eu não aguento mais, todo dia glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, e o sangue de Jesus, tira ele da igreja. Não é que Deus tirou meu pai da igreja? Tirou da Assembleia de Deus, e levou para Deus e amor. Se o negócio estava estreito na Furiosa, você imagina, ele foi para Irritadíssima. Irmão, e os irmãos iam lá em casa orar. Os irmãos iam orar. E o meu pai chegava do culto como a gente, 11h30, meia-noite. E eu lembro de uma coisa. Quando meu pai chegava em casa, minha mãe abria o portão da garagem e conversava com ele, mas ele já ia logo no meu quarto. Quando chegava no meu quarto, ele falava, Maria, cadê o nenê? Aí minha mãe falava, Expedito, o nenê já foi. Como assim? Quando você saiu para o culto, ele terminou de se maquiar e saiu para a rua. Aí meu pai dizia, Maria, abre o portão da garagem. Expedito, quase meia-noite, onde você vai? Eu vou buscar a herança que Deus me deu.
Eu vou buscar a herança. Minha mãe abria o portão, meu pai saía. Irmãos, quando meu pai ia chegando na minha casa, saindo da minha casa, eu creio que ele devia estar falando com Deus tudo quanto era caminho. Quando era 1h da manhã, meu pai chegava na Boca, em São Paulo. Eu ficava na Radial Leste, ficava nessas avenidas todas, tem esses travestis. Só que não tinha o privilégio que os travestis têm hoje, que hoje nem correr da polícia corre. Na minha época, quando a polícia via, a gente tinha que pular muro atrás de muro. 1h da manhã, meu pai passando, aí o travesti viu meu pai e falou: oi, pastor! Meu pai parou o carro. Porque também tem uma coisa de boa, viu, pastorzada? A minha casa era cheio de travesti, cheio de sapatão, e nem por isso meu pai deixou de ser santo. Travesti gritava: oi, tio. Meu pai parou e disse: você viu meu filho Paulo? Aí o travesti falava: ai, tio, a Paulette acabou de entrar no carro do cliente para fazer um programa. Já imaginou ouvir isso do seu filho? Naquele exato momento eu tinha certeza que meu pai podia voltar e falar: Deus, eu vim aqui, mas não tá, eu vou embora. Meu pai dizia: não tem problema não. Eu vou achar o meu filho. Entrava no carro e rodava. 3h da manhã. Quando eu estava voltando, descendo do carro do cliente, só de botinha, de calcinha, com os peitos desse tamanho de fora e aquele cabelão. Quando eu estou descendo do carro, o travesti grita: Paulette, olha o pastor. Quando eu olho, meu pai estacionando o carro. E eu pelado. Quando eu vi meu pai, eu parei. Imaginei: agora eu vou apanhar. Porque com certeza meu pai vai falar tudo o que eu preciso ouvir. Meu pai parou o carro e eu fiquei parado esperando. Quando ele desceu do carro, ele olhou para mim, abriu um sorriso e disse: filho, eu vim te buscar, porque Jesus te ama e eu também te amo. Eu só de calcinha e de bota, o meu pai me dava o braço. Aí eu vinha andando com ele. Ele abria a porta do carro e eu entrava. Quando eu estava entrando no carro, ele dava a volta tirando o paletó. Eu imaginava: o que será que vai acontecer? Mas quando ele entrar no carro, ele vai falar tudo o que ele quer. Quando eu entrava no carro, sentava pelado, só de calcinha, meu pai dava a volta, pegava o paletó e me cobria. Aí ele dizia: filho, não importa o que eles dizem de você, nem a maneira que você está. Todas as vezes que eu dobro o joelho para orar, o Senhor fala comigo: cuida da herança que eu te dei, porque Ele vai pregar a minha palavra, Ele vai cantar hinos de adoração, e o mundo vai saber que eu sou Deus na vida dele. Irmão, que homem é esse que em todo tempo acredita na vitória? Sabe de uma coisa? Os irmãos da igreja iam lá em casa orar. E um dia meu pai falando para os irmãos, disse assim: filhos, orem pelo meu filho Paulo. Deus tem um chamado na vida dele. Deus tem um chamado lindo na vida dele. Deus fala que ele vai cantar, que ele vai pregar, que ele vai rodar o mundo. É, pastor. E onde ele mora? Não, ele mora aqui comigo. Ah, então chama ele para a gente orar. Meu pai foi no quarto me chamar. Nenê, oi pai, vem aqui que os irmãos vão orar por você. Claro, pai. Aí botei a roupa e fui para a sala. Irmão, quando eu cheguei na sala, que os crentes olharam para mim: sai, Satanás! Está amarrado! Vai para o inferno! Irmão, se eu não gostava de crente, eu passei a odiar. Que povo é esse que vai na minha casa, come, e crente come? Tomou a minha coca, e quando me viu, me mandou para o inferno. Sabe de uma coisa, querido?
Quando a gente está na lama, tudo que a gente precisa é de uma mão amiga. Sabe de uma coisa? Eu costumo dizer uma coisa e assumo tudo que eu falo. Quem gosta de crente é Jesus. Porque se eu dependesse de crente, nem aqui eu estaria hoje. Porque quantas vezes eu entrei na igreja e o povo ria. Meu pai, nós vamos comemorar o Dia dos Pais. E eu lembro que um dia ele pediu um presente para mim. No ano que ele partiu para o Senhor. Eu falei, eu quero que você me dê um presente. Dou, pai, claro. Eu tenho dinheiro. Ele disse, domingo é Dia dos Pais. E lá na igreja todos os pastores vão levar os seus filhos. Meu maior presente é que você fosse comigo. Como é que eu ia com meu pai na Deus e Amor, com os peitos desse tamanho? Se aqueles próprios crentes da Deus e Amor já tinham mandado para o inferno. Mas no domingo de manhã, o Dia dos Pais, eu acordei e botei a roupa que eu tinha, uma calça, uma botinha, uma bata, prendi o cabelo, não passei maquiagem e fui para a igreja. Mas eu não passava por homem. E eu não sabia como é que era. E quando meu pai entrou, eu sentei do lado do meu pai. Quando eu sentei do lado do meu pai, os obreiros vieram desesperados. Irmã, irmã, aí é lugar dos irmãos. Meu pai, não, meu filho é artista. Quando meu pai disse isso, aquele povo saiu falando, o filho do pastor endemoniado está aí, ó. Aquela pouca vergonha. Ninguém conseguiu pregar. Quando terminou o culto, eu falei, pai, eu vou embora, porque era muita humilhação para o meu pai. Era muita humilhação. Meu pai disse, não, filho, vem comigo, nós vamos tomar um lanche. Aí eu peguei assim o braço do meu pai andando na Deus e Amor. Por onde eu ia passando com meu pai, ele sorrindo, e eu abaixava a cabeça, mas ele dizia, esse é meu filho Paulo. E as pessoas iam abrindo como se eu fosse um leproso. Quando ele chegou perto de uns obreiros, ele falou, irmãos, esse é meu filho Paulo. Deus tem uma obra na vida dele. Os obreiros começaram a rir do meu pai. Meu pai ficou tão irado. Foi a única vez que eu vi meu pai irado. Meu pai pegou no rosto do obreiro e disse, moço, olha bem para ele. E pôs ele olhando na minha cara. Olha bem para ele. Porque o Deus que eu sirvo não mente. O Deus que eu sirvo, quando promete, ele cumpre. E o mundo vai saber que Deus é Deus através da vida dele. Agora, irmão, quando eu terminei, voltei para o meu quarto indignado, porque que Deus, que pai é esse? E eu vou para o meu quarto com vergonha, e meu pai fala, filho, não sai agora não. Nós vamos para a casa da sua avó. Na casa da minha avó, quando eu era criança, tudo bem. Minha avó assembleiana do coque. É, daquelas do coquinho. Porque você sabe que tem 3 tipos de irmã do coque, né? Irmão, é verdade. Tem uma que eu vou no monte, quando dá tempo, a irmã bota o joelho no chão, missionário. O céu desce. Deus fala. Compensação, outro dia eu fui orar com uma, quando ela dobrou o joelho, ela dobrou em cima da língua. Agora tem aquela dos 3 coques, já viu? Um coque aqui, outro aqui, outro aqui. Ainda fala, foi Deus que mandou. Agora imagine eu chegar na casa da minha avó, aos 14 anos, travestido com o peito desse tamanho. Só que agora minha avó, além de ser do coque, dirigente do ciclo de oração. Eita Deus, porque não era você que estava no meu lugar. E quando eu cheguei na casa da minha avó com meu pai e com a minha mãe, estavam as irmãs do coque, tudo lá. Eu falei, mãe, não acredito. A minha mãe falou, nenê, você veio ver a avó. Eu falei, mãe, eu não gosto dessa raça. Porque os crentes é muito amoroso. Aí, olha, paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Expedito. Pai pior que não sei o que. Aí quando olhava para mim, a paz passava direto. A minha mãe dizia, nenê, eu falei, eu não gosto dessa raça mulherada feia. Vai ficar toda encaiada. Quando a irmã percebeu, começou a chamar as outras para saírem. Aí foi saindo. E elas olhavam para mim com um olhar meio assim, sabe? Eu dizia, vai, raça ruim.
Minha mãe Nenê, eu digo, não gosto desse povo, não gosto. Eu só me mandava para o inferno. Irmão, a Bíblia diz uma coisa que crente precisa lembrar todo dia. Aquilo que a gente planta... Irmão, quando saiu aquele monte de irmã do coque, eu falei, agora nós vamos entrar. Quando eu fui entrar, eu dei de cara com uma irmã do coque. Desse tamanhinho. O que ela tinha de altura, ela tinha de coque. Aquilo até pesava. Aí eu falei, ela não vai mexer comigo. Pois ela parou e falou, nossa! Olhou para minha avó e falou, nossa, irmã Lazinha, quem que é essa mocinha tão bonitinha? Irmão, me deu um frio na barriga. Eu falei, vó, fala que é a Paulette. Mas... a minha avó saiu com aquele passinho dele e falou, que mocinha, irmã? A irmã aponta para mim. Quando a irmã apontou para mim, a minha avó falou, não é mocinha não, esse é o meu netinho Paulo. A mulher falou, queima Jesus, queima. Irmão, foi o primeiro churrasco gay que eu fui. A minha avó, muito esperta, me pegou pela mão e falou, vem para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, a minha avó disse assim, essa noite eu estava orando, e Deus falou que eu não vou morrer. Eu olhei de um lado. Não, irmão, uma coisa você precisa entender, quando a gente não conhece a Deus, a gente acha que crente é doido. Você imagina eu travesti, a minha avó diz que falou com Deus, já é um absurdo. E que ela não vai morrer. Irmão, nós estamos numa vigília. Quando é 5, 6 horas da manhã, vai ter um monte de irmão no ponto. Cheio, né? Transbordando. Aí o ímpio, aquele que não conhece a Jesus, com a sua marmitinha, porque vai trabalhar amanhã. Aí chega no ponto de ônibus, aí tá os dois irmãos com a canelinha de fogo. E aí vaso, mistério. Aí fala, vaso você e o Nilmando, o outro do lado olha. Aí o irmão ainda fala, quando eu era do mundo, o coitado corre. Fala, não, isso é uma penada, eu vou embora. Agora imagina minha avó falando para mim que falou com Deus. Chamei a minha mãe, falei, mãe, vem cá. A avó tá louca. A véia esclerosou. Ela disse que falou com Deus. E que não vai morrer, que vai ficar para contar a história. Irmão, a véia estava atrás de mim. Deu um tapa na mesa, pôs o dedo na minha cara e disse, escuta aqui, menino. Essa noite eu estava orando e Deus falou para mim que eu não vou morrer sem antes ver você pregar a palavra de Deus e cantar hinos de adoração ao Senhor. No ano de 1984, 26 de dezembro de 84, Deus recolheu meu pai. Mas naquela semana ele estava no hospital. E ele chamou o presbítero da igreja e disse, eu estou lhe chamando para que você entenda uma coisa. O que é que foi? Eu vou partir para o Senhor. O presbítero disse, pelo amor de Deus, não vai partir não. Nós vamos orar e Deus... E ele falou, para, você não vai orar nada. Deus falou comigo, eu vou partir para o Senhor, mas eu te chamei aqui, não é para que você chore porque eu vou, eu só te chamei aqui porque você vai ser testemunha de uma coisa, eu não vou ver, mas o Deus que eu sirvo é fiel, e Ele há de libertar o meu filho. Papai partiu para o Senhor, a minha mãe continuou orando, e eu continuava de mal a pior. No ano de 1990, eu fui para Atibaia, conheci um empresário que começou a patrocinar meu show. No ano de 94, eu gravei um disco, mas continuava no homossexualismo, nas drogas. E no ano de 94, 15 dias depois do lançamento, a minha música passou a ser tema de novela. Eu agora não corria mais da polícia. Eu agora tinha segurança para me acompanhar. Mas estava indo de mal a pior. No ano de 95, eu ganhei 3 prêmios Sharp. Revelação do ano, melhor intérprete do ano e melhor disco do ano. Mas continuava no homossexualismo, nas drogas.
E me parece que a busca para a fama, porque o homem acha que quando tem dinheiro, ele acha que ele é tudo. Queridos, eu fui caminhando de mal a pior. Fui ganhando muito dinheiro, mas tudo que eu ganhava eu usava em drogas. Tomava 2 litros de uísque por noite, cheirava e me prostituía. Um dia eu disse para minha mãe, para minha irmã, escrevi uma carta dizendo: ore por mim, eu estava em Fortaleza. Eu não aguento mais. Eu não estou mais aguentando isso. E no ano de 97 eu volto para São Paulo para gravar o 2º disco que ia ser tema de novela. E quando eu cheguei em casa, a mamãe falou: a Tina está desesperada atrás de você. A Tina é uma amiga que, quando meu pai era vivo, ela ia em casa, meu pai dizia assim: Tina, com essa cara que o pastor Ezequiel faz assim, meu pai fazia assim. Ela dizia: que foi, pastor Expedito? Tu serás uma serva de Deus. Ela falava: Paulete, você não deu cocaína pro pastor não, né? Amor de Deus. Essa moça chegou na minha casa em 97 e disse: que bom que você veio, porque eu vou casar com o Paiva. O Paiva era um músico que tocou comigo, e você que apresentou ele precisa estar junto. Tá bom. E a festa vai ser lá em casa. Aí ela começou a falar da festa, eu já imaginei a cocaína, já imaginei a maconha, já imaginei o uísque. Ia ser aquela bagunça. Ela foi falando, de repente falou: não, e eu vou casar lá em casa, porque eu já sou vó, não vou nem ficar de noiva. E outra, o pastor vai fazer o casamento. Eu falei: epa! Pastor, Tina? Ela falou: é. Eu tive um encontro com Jesus. E vim te convidar para conhecer Jesus. Na hora eu lembrei do meu pai. Tu serás uma serva de Deus. Vira para o teu irmão e fala: há poder nas suas palavras. Aí a Tina fez com que eu fizesse a mala e fui para a casa dela. Irmão, quando chegou na casa dela, tal, aí chegou o dia do casamento. Aí estava aquele povo chegando. Irmão, era no jardim. Aí desse lado aqui eram os crentes, Israel. As irmãs do coque, tudo aqui. Do outro lado era o Egito. Eu estava onde? No Egito. Aí teve o casamento, casou e continuou bebê. Aí o pastor ficava assim de longe para mim assim: é Deus. Olhava para mim e ficava: é Deus. Eu digo: isso aqui é pastor besta. Parece que nunca viu artista. Por que não chega e não pede autógrafo, né? É Deus. Aí alguém tirou o pastor e levou para a cozinha. Aí ficou a irmã do coque. A irmã do coque olhava para mim e falava assim: é desta maneira, Jeová. Eu falei: eu vou dar um tapa na orelha dessa mulher. Meu nome não é Jeová? Será que ela não sabe que eu sou Paulete? O Brasil inteiro conhece a Paulete. E a mulher olhava e dizia: é Jeová. Irmão, acabou a festa, foi todo mundo embora. Eu fiquei bêbado, eu, o Paiva e a Tina, a única serva de Deus. No domingo nós arrumamos tudo. Na segunda-feira de manhã a Tina falou: bom, já que nós não viajamos em lua de mel, né, Paiva? Hoje nós vamos jantar fora. Irmão, quando eu for jantar fora, me deu uma alegria. Porque boca livre, pênalti, só trouxa perde. Aí eu me arrumei todo. Paulete se arrumou toda chique para ir jantar fora. Sabe onde ela me levou? Na igreja. Você ri porque você não estava no meu lugar. Imagina eu, global, música em tema de novela, numa igreja, na Vila Piauí, no meio da favela. E não tinha cadeira para sentar. E tinha um irmão com violão desafinado. Dá um dó maior. Esse está afinado. E o irmão cantava assim: não há Deus mais. Eu falava: Deus, dá um violão decente para ele, pelo amor de Deus. Aí cantou. Aí o pastor foi pregar. Quando o pastor subiu, você não imagina. O pastor é gago. Eu falei: esse culto vai terminar daqui uns 3 dias. Quando terminou o culto, eu fui embora. Falei: a Tina me paga. Ela falou que ia me levar para jantar fora. Isso não se faz, não. Isso não se faz. Fui embora maquinando. O que eu vou fazer? Já sei. Terça-feira, acordamos. Ela: que vamos fazer hoje? Eu grudei na Tina: hoje o jantar é por minha conta. Levei ela no forró do Andrade. É uma casa de forró. Quando nós entramos no forró, ela já começou: o sangue de Jesus tem poder. Jesus me cobre com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Ela ficou o tempo inteiro. Mas ela ficou ali, viu, crentão? Porque tem uns crentes que é assim: só quer que a gente vai na igreja dele, mas não vai na igreja do outro para fazer a linha simpática. Aí eu levei. Falei: não, 5 horas da manhã eu fui embora. Na quarta-feira, sabe o que ela falou? Hoje o jantar é por minha conta.
Vou eu para a igreja. Agora imagine eu na igreja, travestido. Quando terminou o culto, eu quero ir embora. O pastor disse, irmãos, tem um recado. Sexta-feira vocês sabem que não vai ter culto, porque nós vamos fazer a noite da pizza. A noite da pizza, para poder comprar cadeira. Não tinha cadeira a igreja. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o homem, quando acha que ele é bom, Deus leva logo num lugar desse para quebrar sua perna, para dizer, ó, grande sou eu. Mas se você quiser sentar, pode sentar, tem cadeira aqui. Agora, irmão, ele falou, vai ter a noite da pizza para comprar cadeira, e ainda tem alguns convites, uns bloquinhos. Na hora eu lembrei, falei, Tina, pega 2 blocos desses e dá pro povo da favela. Mas não falei aquilo por snobismo, foi uma atitude. Aí paguei, eu queria ir embora, gente. Quando eu estou saindo, eu escuto alguém dizer, papá, Paulete. Eu falei, não acredito. Era o pastor atrás da Paulete lá fora. Falei, o que foi, pastor? Ele falou, é que sexta-feira vai ter a noite da pizza. E depois de Jesus, você é o principal convidado. A Tina, muito enchida, ele falou, ele vem sim, ele está em casa, né? A gente vem. Eu não gostava de crente, agora ia ter que comer pizza com aquela crentaiada. E na sexta-feira lá vou eu na igreja. Quando eu cheguei na igreja, tinha aquela mesa horrorosa, sabe aqueles cavaletes de pau, aquelas tábuas compridas, e os crentes assim, ó. A anaconda nervosa, uma comendo a outra. E aí de repente chegou os motoboy trazendo a pizza. 3 motoqueiros abriram aquela tampa, irmão, e desceu pizza de mussarela, pizza de calabresa, portuguesa, frango catupiry, irmão, e aí descia a pizza. Nessa hora os irmãos já, você sabe que oração de crente é uma loucura. Tem irmão que você põe ele para orar, ele fala, Senhor abençoa, mas quando chega na hora do almoço, fala, irmão, vamos orar, ele santifica por imuti, amém. Como é que é, irmão? Santifica por imuti, amém. O que é isso? Santifica, purifica e multiplica. Vamos embora, galera. Aí. E o povo comendo. Irmão, eu não era nem crente, mas eu vi o milagre da multiplicação. Porque o que aquele povo comia, a pizza não acabava. Quando, na hora de ir embora, o pastor falou, não, pode levar para casa que ainda vai sobrar. Quando eu estou indo embora, o pastor vai correndo atrás de mim na sexta-feira. Paulete! Eu falei, não acredito. Ele falou, é que amanhã vai vir uma missionária. E depois de Jesus, você é o principal convidado, eu não aceito, não. Era o último dia que eu ia ficar na casa da Tina. Eu falei, tá bom, pastor, eu venho, tá? Último dia, já me troco, boto as roupas no carro, quando terminar o culto, bye, crentaiada. Fala pro teu irmão, seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, não. Irmão, no sábado eu acordei com a Tina cantando. Só que na sexta-feira, depois da pizza, uma missionária, uma diaconisa foi na casa da Tina e disse o seguinte, irmã Martins, já era meia-noite e meia, você esqueceu a Bíblia na igreja. Ela falou, não, eu não levei Bíblia. Mas então por que Deus mandou vir aqui? Achei que essa Bíblia fosse tua. Ela falou, já sei. É que o Paiva e Paulete fizeram um hino para Jesus. Falei, Tina, para com isso, que negócio fez um hino? É que eu ia regravar a Tienda, aí o Paiva falou, vamos fazer uma música para os crentes? Vamos fazer uma música para os crentes. Aí ele falou, a Bíblia fala de um homem chamado Pedro, e ele andou sobre as águas. Aí ele foi falando, eu peguei um papel, em 10 minutos eu fiz uma letra. Mostrei para a Tina falou, é de Deus, que coisa linda. Porque crente é assim, quando quer que a gente vai na igreja, fala que tudo é lindo. Que coisa linda. Aí ela, quando a diaconisa então, eu falei, que eles fizeram um hino. Canta para ela. Eu falei, Tina, para com isso, vou cantar para a mulher. Imagina. Com um copo na mão, canta. Aí dá um dó maior. Aí eu comecei a cantar. Andando sobre as águas, Jesus se apresentou. Não temas, ó Pedro, eu sou o teu Senhor. Pedro, descrente, ainda duvidou. Faz-me andar sobre as águas, se és meu Senhor. Venha, Pedro, não temas, Jesus te chamou. Pedro andou sobre as águas, mas não acreditou. No momento de fraqueza,
Pedro então duvidou, afundou e clamou por Jesus, meu Salvador. A irmã falou: ei, xaramaná, e é de Deus. Eu venho com essa história que é de Deus, vem com essa história, querendo já me converter. Foi Espírito Santo de Deus. Eu falei: não deu nada. No sábado eu vou para a igreja. Quando nós chegamos na igreja, a igreja... Não, porque o povo de Deus, quando se reúne, faz a diferença. Se eu e você se unir em nome de Jesus, nós vamos impactar esse país. Irmão, a igreja na quarta-feira não tinha cadeira e se reuniu para comer pizza na sexta. No sábado a igreja estava cheia de cadeira e lotada, e todo mundo sentado. Aí eu já gostei, porque ia ficar em pé lá na porta, ó. Na porta é mais fácil de correr. Deixa eu avisar você da porta, está tudo cercado de anjos, não tem como fugir não. Quando eu falei isso, sabe o que aquela diaconisa fez? A que teve um dia antes? Não, vocês não vão ficar aqui não, eu guardei 3 lugares para vocês. Sabe o que ela me fez, missionário? Me pegou pela mão e me botou na terceira cadeira ali, ó. Vou mostrar para vocês assim para a gente terminar. Na terceira cadeira. Trouxe todo mundo lá na igreja, no meio, aí na terceira cadeira. Aí ficou a Tina sentado aqui, o Paiva lá e eu aqui. Aí eu falei: ah, meu Deus, eu não acredito, sentado. Aí a missionária que ia pregar, subiu para pregar e falou: pastor, Deus me deu uma palavra linda, mas quando eu cheguei aqui, Deus disse que ia fechar minha boca, porque a obra que Ele tem aqui hoje não é comigo. E eu não posso fazer aquilo que Deus não mandou. E devolveu o microfone. Aí o pastor ficou assim. Sabadão, foi bater um futebol. Aí ele falou, porque, deixa eu contar uma coisa, rápido. Irmão, Deus quando quer salvar, não precisa de você não. Ele mesmo faz. Sabe o que Deus fez? Júlio, dá oportunidade. Ah, então eu vou dar uma oportunidade. Quando ele falou isso, a diaconisa saiu correndo. Pastor Júlio, o que foi, diaconisa? O senhor vai dar oportunidade? Ele falou: vou. Ela falou assim: sabe o que é? O irmão Paulete fez um hino. O senhor não chama para cantar? Irmão Paulete. Você já imaginou se o missionário falasse: vamos receber o irmão Paulete? Aí eu abaixei aqui e falei: Tina, essa mulher é doida, ela cheirou cola. Não, ela é louca, Tina. Eu não vou. Aí eu não vou, Tina, não vou, essa mulher é doida. Aí eu olhei pro pastor, o irmão Paulete fez o hino, então vem cantar. Eu falei: Tina, ele cheirou junto com ela. Você já imaginou você vir num culto e o pastor mandar um travesti cantar? Agora diga comigo: Deus é bom, sabe o que faz, e Ele sempre tem razão. Aí eu falei: não vou. Mas a Bíblia diz que quando Deus age, ninguém pode. Sabe o que a igreja começou a fazer? Minha irmã, se tem uma coisa que Deus sabe mexer é com o nosso ego. Aí pensei que Tina, é melhor cantar, né? Pelo menos eu canto, esses crentes batem palma e eu vou embora. Aí me levantei. Quando eu me levantei, Deus me libertou do homossexualismo. Quando eu me levantei, eu não era mais a Paulete. A moldura do quadro era a mesma, mas a tela já era nova, pintada pelo Espírito Santo de Deus. Só que quando eu levantei, a igreja também ficou assim impactada, olhando, assustada. Aí eu olhei para o chão e vi uma poça de água suja. Aí eu falei: meu Deus do céu, só falta eu ter feito xixi na calça. Aí eu olhava dos lados para ver se tinha mais alguma poça de água suja, e nada. Só onde eu estava tinha aquela água suja. Aí eu fui olhar para o céu para dizer: Deus, você está de brincadeira, olha o mico que eu vou pagar
Quando eu fui olhar para o céu, descia um líquido vermelho só sobre a minha cabeça. E aquilo descia e acabava no chão, aquela água suja. Aí eu entendi que Deus estava me purificando, que o sangue dele estava me lavando. Aí quando eu olhei para o pastor disse: vem como está. Eu vi Deus. Aí eu falei: mas vem como está, será que eu estou sujo? Aí eu fui olhar para minha roupa. Sabe como eu estava dentro da igreja? Uma bota de salto agulha, uma calça de pele de tigre, justa, uma camisa de seda preta toda cheia de strass, o cabelo uma trança, a sobrancelha um arco, aqueles brincos desse tamanho, um batom rosa, para não chamar a atenção. Quando eu olhei de novo, o pastor disse: venha como está. Eu não vi mais o pastor, mas eu vi Deus me chamando. Eu falei: Deus, eu vou. Porém, tem um detalhe: eu não posso rebolar, porque eu sabia, a moldura era da Paulette, mas a tela já era o Paulinho de Jesus. O que estava dentro já era transformado. Aí eu me endureci o corpo e fui para frente duro assim. Quando eu cheguei aqui na frente de salto, o pastor falou: sobe. Eu falei: eu não. Ele falou: por quê? Eu falei: porque na minha casa, pastor, todo mundo é crente como vocês são. E eu ouço eles dizerem todos os dias que este lugar é sagrado, este lugar é santo. Se o senhor quiser que eu cante, eu canto, mas aqui embaixo. Aí ele me deu o microfone aqui embaixo. Eu falei: e agora, quem vai cantar comigo? Eu falei: não posso dar o rapaz do violão. Chamei o Paiva, que foi quem fez a música comigo. Quando o Paiva levantou, o Paiva desse tamanho, branquinho, de cabelo grisalho, o Paiva tinha tomado 2 cervejas. Veio aqui na frente vermelhinho, olhou para a igreja e fez: a paz do Senhor, igreja. Falei: não acredito. Falei: Paiva, nós vamos cantar uma música. A mulher falou: é um hino. Falei: não sei se é hino, gente, é uma música. Mas eu estou muito assustado. Eu comecei a tremer. 15 dias antes eu tinha feito um show para 150 mil pessoas, com Chitãozinho e Chororó, com Zezé de Camargo. Um show, e eu vi 150 mil pessoas gritarem: Paulette, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Agora eu estava tremendo no meio de uma igrejinha cheia de pobre, com 40 irmãozinhos, e eu tremia. Ali eu entendi que com Deus o negócio é mais estreito. Grande é só Ele. Aí eu disse: Deus, eu vou cantar. Paiva, dá o tom. Quando o Paiva deu o tom, que eu fui cantar, andando sobre as águas, quando eu fui cantar, eu ouvi uma voz que disse: você achou que eu não lhe traria para minha casa? Eu olhei de um lado, não vi ninguém. Olhei do outro, não vi ninguém. Eu falei: só falta eu cair aqui. Isso é efeito da droga. Aí dá o tom de novo. Quando ele deu o tom de novo, que eu fui cantar, eu escutei aquela voz mais forte dizendo: neste momento eu acabo de te gerar. A igreja sumiu. Quando a igreja sumiu, eu vi um telão descer na frente da igreja. E naquele telão, eu vi aquele homem me usando aos 3 anos e meio de idade. Naquele telão, eu vi aquele moço dizendo: se você tomar hormônio, você vai ficar uma mocinha. Naquele telão, eu vi a diretora da escola dizendo: eu não posso fazer mais nada por você, queira se retirar. Naquele telão eu vi minha mãe chorando. Naquele telão eu vi meu pai dizendo: Jesus te ama, e eu também te amo. Naquele telão eu vi minha avó dizendo: olha, passarão os céus e a terra, mas as palavras do meu Deus não vão te passar. Eu não vou morrer sem antes de você pregar a palavra de Deus. E muito mais coisas que só eu e Deus sabíamos. Quando eu voltei a enxergar a igreja, eu estava despencando, chorando. Aí aquela mulher que veio sapateando, aquela missionária, e eu escutei quando Deus falou: agora abre a sua boca, e você vai saber a obra que eu tenho contigo. Quando eu comecei a cantar, as pessoas começaram a falar numa língua que eu nunca ouvi.
Eu comecei a cantar, as pessoas falavam numa língua que eu dizia: Deus, que língua é essa? Eu sei falar francês, eu sei falar italiano, eu sei falar espanhol, mas essa eu nunca ouvi. Ela falou: esta língua é do meu espírito, ele está passeando sobre este lugar. Deus, mas o que é isso? E a minha mão não parava. Onde eu colocava a mão, a pessoa falava numa língua. Até que Deus mandou eu pôr a mão sobre uma mulher. E quando eu pus a mão sobre aquela mulher, cantando, aquela mulher vomitou uma bola preta. Naquele momento Deus disse: filho, eu estou derramando sobre você uma unção de cura através do louvor. E era uma bola de fogo, queimava. E eu escutei aquela voz dizendo: quanto tempo eu esperei por este abraço. Eu chorava muito e sabia que Deus estava me abraçando. E eu dizia: Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Deus disse: não mais te chamarão daquele nome, porque a partir de hoje te chamarás Paulinho de Jesus, e aonde eu te mandar, o meu Espírito irá contigo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Levante a mão. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Levante a sua mão e diga: usa-me, 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 sou o teu. Usa-me, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me,
ó filho de Davi, sai do chão e dá um glória. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo, joga a mão pra cima. Minha sorte, só um milagre. Eu quero ouvir só a igreja mais uma vez. Aquilo, oh, aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, só os homens mais uma vez. Aquilo, oh, aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, mudou minha sorte. sou. E as mulheres dizem aquilo. Oh, aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, se prepara, porque Deus vai derramar uma unção agora, maior do que já está, e vai neguinho pipocar aqui. Toda a igreja diz comigo.